Fala, perdidos, beleza? Mais um vídeo aqui, cara. Dessa vez, mais um episódio da série Biografia, onde a gente vai aqui dissecar a história de mais um modelo muito conhecido aqui pelo Brasil. Dessa vez, a gente vai falar, cara, da Chevrolet Blazer. Vocês sabem que eu tenho uma história com Blazer, eu tenho uma Blazer, eu curto muito o carro. É um dos SUVs mais famosos aí do Brasil, hoje tido como uma das imagens ali do SUV raiz, e aqui a gente vai contar a história do modelo para vocês. Mas antes do vídeo começar, você já sabe, cara, não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like no vídeo, comenta o que você quiser comentar, ativa o sininho para você receber as notificações sempre que algum vídeo sobe. Todos os links das nossas redes sociais estão aí na descrição, vai lá e segue tudo para você não perder nada que rola no universo do Perda Total. Bom, galera, já se vão lá mais de 10 anos que a Blazer saiu do mercado brasileiro, e de lá para cá ela vem se tornando aquele usado desejado por todo mundo, né? As versões mais conhecidas com o motor Vortec V6 ou com o 2.8 MWM diesel viraram praticamente lendas das estradas, de trabalho, de off-road, enfim, tudo isso. Durante praticamente 15 anos a Blazer foi o sinônimo do SUV de baixo custo, robusto no Brasil. Ela foi carro de família, carro de viagem, carro de transporte executivo, táxi, carro de polícia, carro de frota, até carro funerário. Mas a história da Blazer, cara, é mais rica e diversa do que você pode imaginar. Mas de onde que veio esse carro? De onde que ele surgiu? Era um carro que já era vendido há muito tempo nos Estados Unidos. Tem gente que comentou na coluna do Mobiauto falando que ele existia desde a década de 40. Aqui a gente vai dar uma pincelada nisso tudo, beleza? Bom, para começar a contar a história da Blazer, a gente vai ter que separar o nome do carro. Mas por que isso, cara? Porque a primeira Blazer não era a nossa Blazer. E não tinha nada a ver com ela. Cara, o primeiro carro da Chevrolet com o nome Blazer foi lançado em 1969, lá nos Estados Unidos. E não, cara, ela não tinha nada a ver com a S10. O nome S10, por sinal, é mais novo do que o nome Blazer. Durante a década de 60, o mercado dos utilitários 4x4 off-road americano cresceu muito. E nesse mercado existia praticamente o Jeep, ainda aquele mesmo Jeep da Segunda Guerra Mundial com leves modificações. A Ford já tinha lançado o primeiro Bronco e existiam alguns outros modelos vendidos em escala menor, como por exemplo o International Harvest Scout. E para entrar nesse mercado, a Chevrolet decidiu, em vez de pegar e desenvolver um carro totalmente novo, um chassi totalmente novo, a Chevrolet foi na linha de picapes, que na época era a família CK ou CK Series, e aproveitou o chassi, aproveitou algumas peças e lançou a primeira Blazer, que era a K5 Blazer, ou Blazer K5. A K5 Blazer era consideravelmente maior do que os concorrentes e tinha a opção 4x2 ou 4x4. E já em 1970 ela ganhou a versão fabricada pela GMC, que era chamada de Jimmy. Aqui cabe um parêntese, essa geração das picapes CK que deram origem à primeira Blazer foi lançada em 1967, e ela era a sucessora da família CK que deram origem à nossa primeira Veraneio. Ou seja, cara, se a gente pegar a árvore genealógica da Chevrolet, a primeira Blazer era tipo que uma avó da nossa Bonanza, que foi vendida até o início da década de 90. Essa primeira geração da Blazer sobreviveu até 1972 e teve várias opções de motores, entre eles um 6 cilindros em linha de 4.1 litros, esse você deve conhecer de algum lugar, ou 4.8 litros, além das opções V8 de 5.0 e 5.7, sempre a gasolina. A transmissão podia ser de 3 marchas, manual ou automática, ou de 4 marchas, manual. Uma coisa legal da primeira Blazer, cara, ela era tão Jeep que o banco traseiro era opcional e o teto podia ser totalmente removido. E em 1973 foi lançada a segunda geração da Blazer K5. A segunda geração da Blazer K5 sobreviveu no mercado americano até 1991, cara, pasmem, quase 20 anos de mercado. E até 1976 ela ainda mantinha o teto removível opcional. A segunda geração era maior do que a primeira em todas as dimensões e teve uma série de opções de motores e câmbios. Dando uma pincelada aqui, o 4.1 de 6 cilindros em linha foi mantido da primeira geração. Além dele, também foram disponibilizados ao longo desses quase 20 anos o 5.0 V8, que chegou a ter carburador com corpo duplo, nesse caso 130 cavalos, ou injeção eletrônica monoponto, já com 170 cavalos. Além dele, ela teve o 5.7 V8 de 160 cavalos ou 210 cavalos, mudando aí o tipo de alimentação, um maravilhoso 6.6 V8 de
incríveis 185 cavalos. E também teve uma única opção a diesel com um 6.2 V8 de enormes 135 HP. Antigamente, cara, as coisas eram assim. Em 1991, cara, a Chevrolet lançou aquela geração da primeira Blazer K5 que você deve conhecer também. A terceira geração foi a última geração da Blazer original e ela perdeu o código K5, passando a ser chamada de Full Size Blazer, que era uma maneira de diferenciar ela da Blazer menor, que a gente já vai falar sobre ela aqui. Em 1992, o GMC Jimmy mudou de nome e foi rebatizado de GMC Yukon. Esse nome, GMC Yukon, permanece até hoje e ele é utilizado na versão GMC da Suburban. Nessa terceira geração da Blazer, a Chevrolet utilizou a plataforma GMT 400, que já era usada como base para a família de picapes CK já alguns anos antes. A terceira geração da Blazer era pouco maior que a segunda e as opções de motores também foram bastante reduzidas, praticamente a duas, um 5.7 V8 ou 6.2 turbo diesel V8. E a transmissão podia ser automática de 4 marchas ou manual de 5 marchas. Em 1995, a Chevrolet parou de usar o nome Blazer e rebatizou seu SUV full size de Tahoe, nome que segue até hoje. A partir daí, a Chevrolet Tahoe ou a GMC Yukon podia ser oferecido também uma versão alongada com 4 portas. Para você que viveu na década de 90, essa Chevrolet Tahoe com o chassi alongado e 4 portas foi vendida por aqui com o nome de Grand Blazer. E ela podia vir com um motor a diesel ou então com o famoso 4.1 6 cilindros a gasolina. Tá, cara, mas beleza. E a Blazer? De onde vem o carro que aqui no Brasil foi vendido como Blazer? Cara, a origem dessa daí surpreende muita gente. O que aconteceu na década de 70, galera? Crise do petróleo. A crise do petróleo mudou muito o mercado de carros no mundo e não foi diferente nos Estados Unidos. Aqueles cupês enormes de 2 portas deixaram de existir e a coisa foi meio que racionalizada. Aliado a isso, a invasão dos carros japoneses nos Estados Unidos já estava acontecendo, a Honda estava ganhando terreno, a Toyota estava ganhando terreno e as gigantes americanas perceberam que precisavam se mexer. Assim surgiu uma demanda por picapes pequenas no mercado americano, que praticamente as americanas não tinham. Para atender esse mercado, o que a Chevrolet fez? Pegou um carro da Isuzu, que já fazia parte do grupo General Motors, e vendeu nos Estados Unidos sob o emblema da Chevrolet. A Chevrolet LUV era basicamente uma Isuzu KB com o emblema da Chevrolet e já vinha sendo vendida no mercado americano ao longo da década de 70. Então a Chevrolet decidiu que ia fabricar a sua própria picape pequena no solo americano. Foi a primeira das grandes a fazer isso. Para chegar nesse carro, o que eles fizeram, cara? Pegaram a Isuzu KB, deram uma melhorada e utilizaram vários componentes de carros que a Chevrolet já tinha à venda nos Estados Unidos, como por exemplo o Chevy Monte Carlo, Chevy Malibu, Oldsmobile Cutlass, Buick Regal e mais uma salada de carros do grupo General Motors. Então eles pegaram tudo isso, cara, jogaram dentro do liquidificador, deixaram bater nos 5 minutos e daí saiu quem? A primeira S10. A primeira picape pequena da Chevrolet foi lançada pouco tempo depois pela GMC, rebatizada de S15, e alguns anos depois ganhou o nome de Sonoma. E, galera, é aí que o nome encontra o carro. Em 1983, a Chevrolet lançou aquele que seria o SUV da S10. Para o mercado americano era considerado um SUV pequeno. O SUV feito com base na Chevrolet S10 foi lançado pela Chevrolet e ganhou o nome de Chevrolet S10 Blazer. O seu irmão da GMC foi batizado de S15 Jimmy. O modelo era bem menor do que uma Blazer K5, tinha 37 centímetros a menos no comprimento e 38 centímetros a menos na largura. Com isso, ela acabou ganhando o apelido de Baby Blazer. Inicialmente eram oferecidas versões somente com 2 portas. Existiam algumas opções de motores, entre eles um 4 cilindros 1.95, que não era de origem Chevrolet, era um motor Isuzu, um 2.0, 2.2, 2.5 e 2.8, além do famoso 4.3 V6 Vortec. Todos eles eram movidos somente a gasolina. A única versão a diesel contava com motor 4 cilindros 2.2. Essa primeira geração da Blazer, ela também foi vendida pela Oldsmobile com o nome de Bravada. E foi um SUV aí da Oldsmobile que sobreviveu há alguns anos e foi, cara, o último modelo novo lançado pela Oldsmobile já na década de 2000. Além de ser vendida pela Oldsmobile, a Blazer também serviu de base
para o projeto do Grumman LLV, que você com certeza já viu nos filmes, com aquele caminhãozinho do Serviço Postal Americano. O Grumman LLV, essa sigla quer dizer Long Life Vehicle, foi projetado em cima da Blazer e construído pela Grumman após a empresa ganhar um contrato do governo americano para fornecer esses veículos para o serviço postal. Em 1994 foi lançada a segunda geração da Blazer, que perdeu o código S10 do nome, uma vez que a irmã maior, que era a Full Size Blazer, não se chamava mais Blazer. No mercado americano ela foi oferecida com versões de 2 ou 4 portas, e a frente lembrava um pouco a frente da Tahoe, só que era um pouco mais arredondada. Ela só tinha como opção de motor o Vortec 4.3 V6. A frente da versão da GMC foi redesenhada, tinha uns faróis quadradinhos menores e ela teve algumas modificações para venda no mercado europeu, no mercado asiático e também aqui no Brasil. Essa frente da segunda geração da Blazer, americana, com aquele farolzinho duplo, lembrando da Tahoe, eu acho muito bonita, tá? Eu não gosto muito da frente da GMC, eu acho pouco harmoniosa com o carro. Mas a primeira frente que foi vendida aqui no Brasil, né, antes do facelift, também era legal, cara. Foi uma mudança ali que casou bem com o carro. O facelift a gente vai falar nele daqui a pouco. No Brasil, a Blazer chegou oficialmente em 1996, com a frente redesenhada para alguns mercados emergentes, e era oferecida com o 4.3 V6 Vortec de 180 cavalos, ou com o Família 2, que na época era um 2.2 de 106 cavalos e injeção eletrônica monoponto. Ainda em 96, o SUV ganhou a versão diesel com o motor 2.5 Maxium Turbo de incríveis 95 cavalos. Nessa época, a Blazer podia ter 3 versões de acabamento. Era Standard, DLX e Executive. Só a Executive, a gasolina com motor V6, tinha opção de câmbio automático de 4 marchas. Em 2000, a versão diesel perdeu o Maxium 2.5 e ganhou aquele lendário motor de trator MWM 2.8. Uma coisa legal, cara, essa alteração do motor a diesel foi antes do facelift. Então, é muito raro, mas existem Blazer da primeira geração, né, a geração brasileira, pré-facelift, com esse motor 2.8 MWM. No lançamento da versão 2.8, o motor tinha 132 cavalos e tinha um emblemazinho Turbo Intercooler. E no final do ano de 2000 aconteceu aquela que talvez seja uma polêmica na história da Blazer do Brasil, o facelift. A restilização foi apresentada e logo depois ganhou o apelido de Pitbull. E então a Blazer ganhou o visual que permaneceu ao longo do resto da sua vida aqui no Brasil. Esse facelift, até hoje é polêmico, muita gente acha que ficou feio. Eu tenho uma, né? Não digo feio, mas assim, eu tenho que concordar que das frentes que a Blazer teve, essa é a que menos harmoniza com o resto do carro. Além do facelift, o carro ganhou também um interior redesenhado e algumas alterações nos motores. O Família 2 passou de 2.2 para 2.4 e entregava 124 cavalos. 2 anos depois, a Blazer ganhou também uma alteração no 4.6 V6 Vortec, que passou de 180 cavalos para 192 cavalos, graças a uma mudança no sistema de alimentação. A partir daí, cara, a Blazer continuou praticamente sem alterações até o fim da sua vida. A gente pode destacar nesse tempo, em 2004 o Vortec saiu de linha e em 2007 o Família 2 2.4 passou a ser flex, ganhando um novo cabeçote, um novo comando de válvulas e passou a render 141 cavalos na gasolina e 147 no etanol. Em 2011 a Blazer já vinha vendendo muito pouco, ela era praticamente um dinossauro no mercado brasileiro, vendia só para frota, enfim, não tinha condição de concorrer com a galera que vinha, principalmente Hyundai Tucson, Kia Sportage, e os SUVs menores também, Ford EcoSport, Renault Duster, que já vinha sendo lançado. Então ela saiu das concessionárias para entrar para a história. Cara, como eu disse no início do vídeo, não é novidade para ninguém que já acompanha a gente que eu tenho uma história com o Blazer, que eu gosto de Blazer, que eu tenho uma Blazer. Aí você pode pensar assim, cara, que louco que você é para gostar dessa desgraça desse carro. Para você ter noção, eu aprendi a dirigir em uma Blazer. Meu pai comprou em 1996 uma Blazer Zero TLX 4.3 Vortec. Só para contextualizar o que era a cabeça do Mini Antônio nessa época, cara. O primeiro carro que eu lembro do meu pai ter foi um Corcel 2, com motor CHT, que ele trocou em um Cadete 1.8 com injeção eletrônica monoponto EFI. Essas eram as minhas referências de carro. De repente, ele comprou uma Blazer. Pra mim aquilo era uma nave espacial, cara. O barulho que aquele carro fazia era uma coisa maravilhosa. Numa época onde criança não usava cadeirinha, poucas pessoas usavam cinto de segurança. Então em viagem, cara, eu pulava o banco traseiro e ficava brincando no porta-malas do carro. Como se não bastasse, em 1999 essa Blazer foi trocada
por uma S10 diesel 2.5 Maxion. E em 2001, essa S10 2.5 Maxion foi trocada em uma S10 2.8 MWM. E então, em 2003, meu pai acabou trocando essa S10 em uma Hilux. Enfim, a Hilux foi um caos na Terra. Um dia eu conto essa história. Em 2006, a Hilux virou uma S10 2.4 Advantage Família 2. Então, assim, em 2017, quando a minha primeira filha nasceu, que eu decidi comprar um carro grande, em quem que eu pensei? Eu procurei durante alguns bons meses aqui em Brasília uma Blazer, tá? A maioria que eu encontrava ou estava muito rodada, ou estava com problemas, ou então era a versão básica com os acessórios instalados, vendida como a Advantage. Até que eu encontrei a minha, que na época tinha 103 mil km rodados, estava no seu segundo dono e era Advantage de fato. E você que não conhece Blazer, nunca andou, só vê na rua, deve estar pensando assim, meu Deus, como é que gosta de um carro desse? Por que esse carro fez tanto sucesso? Vou tentar te explicar. Cara, a Blazer foi um carro onde a Chevrolet acertou na mão para o mercado brasileiro. Primeiro, ela tinha uma gama muito bem escalonada de versões e motores. Ela atendia praticamente a todo mundo, o que explica por que a Explorer da Ford não conseguiu fazer o mesmo sucesso. Não existia uma Explorer básica com para-choque preto. Cara, uma Blazer 2.2 com para-choque preto e roda de aço em 1996 era a cara do Brasil. Já o cara que tinha uma condição legal, tinha um salário legal, queria um carro bom para viajar com a família, comprava a 4.6 V6. O cara que tinha fazenda, que precisava de um carro que passasse em lama, comprava a 2.5 diesel 4x4. Você entendeu o porquê agora? O sucesso foi tão grande nesses primeiros anos que nem os problemas da injeção que aconteciam no 4.3 V6 foram suficientes para micar o carro. Como se não bastasse, pouco tempo depois, a Ford já não trazia a Explorer para o Brasil com a mesma frequência e a Blazer reinou, cara, praticamente, ó, sozinha no mercado até a próxima geração de SUVs chegarem no Brasil. Além disso, cara, se você parar para pensar, a Blazer é um carro americano que tem origens japonesas e foi redesenhada especialmente para os mercados emergentes, como Brasil e Ásia. Essa diversidade é a cara do Brasil, meu filho. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você quiser, cara. Tem uma Blazer? Conta pra gente. Quer ter Blazer? Conta pra gente. Detesta a Blazer? Conta também. Não tem problema não, tá? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Segue a gente em todas as redes sociais, todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Assim você não perde nada do que rola no universo do Perda Total. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!